Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje quero trazer para vocês um assunto muito importante. Com o colapso de Luna, a gente viu o mercado ficar em descrédito. A falta de confiança e credibilidade no mercado está aumentando e o mundo das criptomoedas precisa que Luna seja salva pelo bem do mercado de criptomoedas. E eu vou explicar para vocês por que que salvar Luna é extremamente importante, é vital para a continuidade do crescimento do mundo cripto. Mas antes de começar, já esmaga o like, se inscreve no canal e participa do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, que é onde a gente discute tanto assuntos globais do mercado cripto, quanto a gente discute trades, passa dicas, discute o futuro deste mercado e permite que você abra a sua cabeça e consiga lucrar nesse mercado todos os dias, de forma consistente. O link está na descrição, é totalmente gratuito. Vamos lá, pessoal. Seguinte, foram 40 bilhões de dólares pelo ralo. Em pouco mais de uma semana, 40 bilhões de dólares sumiram do mercado. E isso é extremamente importante, é um marco do que é um marco para as criptomoedas, é um marco para o mercado financeiro, é um marco para um mercado que está em plena expansão. E a gente precisa, sim, de uma solução. Eu vejo que a gente precisa de uma solução, porque se Luna for a zero, quem garante que outras criptomoedas e até outras stablecoins caiam e venham a zero, assim como aconteceu com o ST? E pensando um pouco nisso, eu lembro um pouco de 2008. Em 2008, muitos de vocês eram muito novos para saber, mas alguns de vocês vão lembrar da crise do subprime nos Estados Unidos, a crise das hipotecas norte-americanas, que fez com que o Lehman Brothers, que era o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos, fosse à falência. E depois do Lehman Brothers, vários outros bancos grandes foram à falência, o que foi também algo muito importante, foi algo de medo que aconteceu em 2008. Com a falência desses bancos, começou a o mercado de fato entrou no medo extremo e houve uma corrida aos bancos para saque de dinheiro. E o que aconteceu? Depois da falência de vários bancos, a falta de credibilidade no sistema financeiro norte-americano, que acabou se alastrando para o mundo, essa crise que iniciou nos bancos norte-americanos, se iniciou nos Estados Unidos, ela se alastrou para o mundo inteiro. E todos os governos de cada país tiveram que abraçar os bancos. Tá? Foi o que aconteceu em 2008. Em outubro de 2008, houve o resgate dos bancos. Tá aqui, em outubro de 2008, semanas após a falência do Lehman Brothers e o derretimento dos mercados, o governo dos Estados Unidos aprovou um programa de resgate de até 700 bilhões. O programa TARP previa a compra de ativos tóxicos dos bancos pelo governo, buscando conter o pânico nos mercados e salvar os bancos. Pensa o seguinte, os bancos estavam quebrando, houve uma corrida aos bancos para sacar o dinheiro, transferir o dinheiro de qualquer forma, porque existia a falta de credibilidade. Vocês vão escutar muito eu falar de credibilidade nesse vídeo, porque é a credibilidade que é a base de tudo. Então, se, por exemplo, você não tem credibilidade no seu trabalho, você não vai conseguir trabalhar. É exatamente o que acontece com o sentimento do mercado, e é o que a gente está vendo acontecer. Só que, no mercado global, a gente tem também, são mercados centralizados, não é um mercado descentralizado como temos nas criptomoedas. Então, em uma crise absurda e gigantesca, a gente acaba vendo o governo resgatando, sejam empresas de energia, qualquer tipo de empresa que de fato tem uma importância muito grande no mercado, ou até os bancos, que foi o que aconteceu em 2008. Então, o descrédito, a falta de confiança podia fazer com que os bancos
falissem. E se os bancos falissem, a economia norte-americana e a economia mundial podia ir para a ruína. Isso é tratado em 2 filmes que eu, inclusive, trouxe aqui para vocês, que é o filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, e tem A Grande Aposta, que fala sobre essa crise e fala de quem aproveitou as falhas. Quem acabou aproveitando as falhas de Luna e o ST ganhou, de fato, muito dinheiro. Mas o mais importante é salvar os mercados, tá? E trazer de volta a credibilidade, porque sem confiança a gente não... A música para. Existe uma frase neste filme, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, o seguinte: existe uma discussão sobre o resgate dos bancos e existe uma fala do seguinte: olha, a música está ficando mais lenta e ela pode parar. E aí acabou a festa. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer e que pode culminar em uma derrocada muito grande do mercado de criptomoedas. Então, por que eu acredito que Luna precisa ser salva? Porque a credibilidade do próprio mercado está em xeque. Se você investe em um token, em um ativo, e esse ativo, em uma semana, ele vai a zero, a gente está falando de 40 bilhões de dólares. A gente não está falando de 100 mil dólares. A gente está falando de uma criptomoeda que era uma das maiores criptomoedas. A gente estava falando de USDT, que é uma stablecoin, que deve se manter estável. Então, o dinheiro foi pelo ralo. Pensa o seguinte: se você enxerga essa fragilidade, se isso pode acabar se alastrando, então a falta de credibilidade traz esse sentimento, será que isso pode se alastrar? Será que isso pode acontecer com Tether? Investidores resgatam 7 bilhões em Tether em meio à desconfiança do mercado. Então, a desconfiança do ST, a desconfiança com Luna, pode acabar se alastrando para o mercado como um todo. E a gente precisa que o mercado das criptomoedas salve Luna ou salve o projeto. De alguma forma, os investidores não podem sair totalmente prejudicados. E quem, de fato, é o CEO, o fundador, o dono de Terra Luna, precisa ser investigado e punido. Essa é a minha visão, porque não pode ficar impune de maneira nenhuma. E o Do Kwon, que é o CEO e fundador da Terra Luna, pode ter seus bens penhorados, pode acabar sendo preso. A SEC, que é como se fosse a CVM nos Estados Unidos, já abriu investigação. Então, existe uma busca por culpados, mas os culpados têm que ser punidos. Não pode ser somente jogados panos quentes. E já que a gente não tem um sistema centralizado, a gente está falando de um sistema descentralizado, nós temos um player que é o mais forte do mercado, que é o CZ da Binance, o CEO e fundador da Binance, que está muito empenhado em solucionar o problema de alguma forma. Então, ontem mesmo eu passei para vocês que a Binance abriu para os projetos de Terra Luna para que eles entrem na rede da Binance, que eles sejam resgatados. A Binance tem um fundo de 1,1 bilhão de dólares para investir em projetos e ela está considerando trazer alguns ativos, alguns projetos, na verdade, que eram da Terra Luna para baixo da sua asa. Isso já demonstra um otimismo, já traz um otimismo, na verdade, para que o projeto ou os projetos sejam salvos. E também o CZ já deixou, de fato, muito transparente que ele é totalmente contra o fork, que é a criação de um Luna 2.0, de um projeto 2.0, o que existe a possibilidade de que Luna 1.0, que é o ativo que hoje está listado na Binance, vire pó e simplesmente o fork valorize, esse Luna 2.0 valorize os grandes investidores. Então, existe uma guerra muito grande para decidir qual que, de fato, vai ser o destino de Luna, e eu acho que isso é extremamente importante, decidir o destino de Luna,
porque ele já vai abrir um caminho muito importante para o mercado das criptomoedas. Se nada acontecer, a gente pode acabar vendo uma crise de credibilidade muito grande, como aconteceu em 2008 com os bancos norte-americanos. Essa crise de credibilidade pode atingir com muita força o mercado das criptomoedas e, por consequência, a gente vai ver o mercado das criptomoedas cair ainda mais, tá? Sem relação com a movimentação do mercado, que o mercado está caindo, o mercado está em bear market, mas por um cenário global, mas uma falta de credibilidade no mercado pode aumentar ainda mais essa queda e a gente pode atrasar anos de um crescimento ou até estagnar e morrer. Então, existe um interesse óbvio do CZ, que é um dos investidores de Luna, tem o seu capital em Luna, está muito interessado porque é a Binance que detém a maior parte do volume movimentado em Luna, e também a Binance é a principal corretora do mundo, que movimenta a maior parte dos capitais. Então, é óbvio que é interesse do CZ e da Binance salvar o projeto e manter a credibilidade, mas eu acho que é muito importante que não somente o CZ, e a gente tem visto isso, entre no jogo justamente para combater a fuga que me parece que está acontecendo no projeto de Terra Luna, uma fuga de responsabilidade com esse fork, existe uma tentativa de mover os ativos, existem coisas que não estão trazendo segurança para os investidores. E é exatamente este ponto que eu quero trazer para vocês. Precisamos que Luna seja salva, que o projeto seja salvo, que o ecossistema seja salvo, que os projetos que estão no ecossistema, na verdade, sejam transferidos, nem que o ecossistema de Luna seja salvo, mas que os projetos sejam salvos. Porque uma vez que a gente tem a garantia de que isso não vai acontecer desta forma, que os culpados serão responsabilizados, aí sim existe a possibilidade da gente ver o mercado ter essa continuidade de alta que a gente vem tendo no macro. Desde a sua criação, o Bitcoin tem subido. Desde a criação do mercado de criptomoedas, a gente tem tido cada vez mais pessoas entrando, cada vez mais capital entrando. É um mercado que está em plena expansão, só que depende muito de Luna. A gente não está falando apenas de um ativo, a gente está falando de um mercado como um todo. Então, é extremamente importante que a gente veja Luna ser salva. Do meu ponto de vista, Luna é um assunto muito maior do que apenas a perda de 40 bilhões de dólares. A gente está falando de um mercado de trilhões de dólares que precisa agir para trazer a credibilidade. E, por fim, pessoal, eu vou deixar, obviamente, todas essas fontes para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem a história, inclusive os filmes. E a gente está aqui com os detalhes da proposta do fork aberto aqui. E o mercado, faltam 5 dias para tomada de decisão. O mercado está com 79% de sim para um fork, para um hard fork. Então, é para uma bifurcação de Luna, criando um Luna 2.0, mas os grandes players do mercado estão correndo atrás. E, por fim, eu quero, obviamente, avaliar Luna e trazer para vocês a minha visão de Luna, aqui diretamente pelo TradingView. A gente está vendo que o mercado está esperando, a gente está vendo o mercado esperar. Estamos simplesmente lateralizando. Eu acredito que uma movimentação da própria Binance, um resgate dos projetos ou alguma decisão que permita que os investidores consigam retomar o seu ganho, o seu investimento, na verdade, não é nem seu ganho. Não estou nem pensando em ganhos, mas permitam que os investidores que perderam muito dinheiro recuperem aí alguma parte das suas perdas. Tá? Pode ser através de queimas, existe a possibilidade de ter 3% de queima para cada transação. Existem outras propostas, existem muitas propostas na mesa, mas os próximos dias serão extremamente importantes e eu acho que a gente tem que ficar de olho. Vocês sabem que eu investi, eu ganhei dinheiro no short, caindo,
né? Com o mercado em queda, eu ganhei, eu e os meus alunos ganhamos com Luna. Comprei nesta área, lucramos com a alta e eu efetuei compras neste ponto novamente. Estou de olho num possível fundo duplo, caso o mercado se movimente. Não temos como garantir qualquer tipo de retorno ou fazer qualquer juízo de valor na parte de análise gráfica. A gente não tem como fazer uma análise gráfica sem antes o mercado decidir. É um ativo de altíssimo risco. Eu sei que tem muita gente interessada em investir e quer saber um ponto de entrada, um ponto de saída, mas é muito preliminar. Eu estou investindo, vou continuar adicionando um capital muito pequeno, porque neste momento é uma aposta, vale a pena para quem está de olho em uma possível aposta, não é um ativo para você investir e ficar multimilionário, mas pode ser uma oportunidade. E é extremamente importante, no final das contas, que a credibilidade do mundo cripto seja retomada. Esse é o ponto mais importante, é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. E eu quero a sua opinião. O que você acha? Porque a gente está sofrendo com a falta de credibilidade no mercado. Será que Luna vai ser salva? Será que Luna pode reaver os seus valores? Será que Luna pode queimar os seus tokens, criar alguma proposta para queima de tokens e, de fato, voltar a valores acima de $1? Ou o que você acha? Que isso vai abrir a caixa de Pandora e derrubar o mundo das criptomoedas? Deixa nos comentários, que é muito importante. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana de trades.